Um bom dia para todo mundo. Estamos iniciando o nosso workshop de introdução à radiestesia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a radiestesia, de onde vem, alguns aspectos energéticos envolvidos, e vou passar para vocês 3 protocolos prontos. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que são protocolos e como que a gente utiliza, e aí eu vou passar para vocês 3 protocolos ao longo do dia. Agora pela manhã a gente vai conversar sobre um protocolo e na parte da tarde teremos mais 2. E aí a gente vai aprofundando um pouquinho os conceitos, tá? Antes de falar sobre radiestesia, eu vou me apresentar um pouquinho. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, aqui para o Mundão da Matrix. Eu sou um desenvolvedor de software há mais de 25 anos e terapeuta holístico há mais ou menos 4. Então, eu tenho uma carreira na área da tecnologia, sou uma pessoa bastante lógica, mas eu sempre tive uma busca por conhecimento, por entender como as coisas funcionam por baixo dessa camada física, né? O que tem além da fisicalidade, o que está conectado com tudo isso, o que é que sustenta a nossa matéria física. Então, na essência, eu sempre fui um buscador. E eu tenho uma busca pela cura, por curar, por auxiliar processos de cura. Então, por isso, eu fui aí ao longo da minha jornada migrando para esse mundo aí espiritualista, entender um pouquinho mais como funcionam essas questões de curas energéticas, como funciona a energia, a espiritualidade. Então, fui me aprofundando nessa busca. Comecei bem cedo, ali com uns 10 anos, eu comecei a ter algum contato aí com livros espíritas, assim, comecei com alguns romances psicografados e fui expandindo. Tive bastante sorte que os primeiros romances que eu encontrei já eram romances que te traziam uma temática mais ligada com magia, com uma espiritualidade um pouquinho fora daquela tradicional espiritualidade cor-de-rosa que muita gente abraça no início da jornada. Então, eu já comecei a ver um pouquinho mais aprofundada a questão, e isso ajudou bastante a expandir a minha visão. Ao longo da minha jornada, fui me aprofundando e me conectando com diversos cursos e com essas ferramentas, e hoje eu faço parte de uma egrégora que é bem grande, né? Tem os meus guias, os meus mentores pessoais, aqueles que vieram para o trabalho comigo, e a gente foi aí se conectando com egrégoras de outros locais que a gente estuda. Então, eu tenho hoje comigo uma egrégora bem forte, bem grande, e que trabalha comigo com o propósito principal de propagar conhecimento. Então, o objetivo principal do meu trabalho é levar conhecimento, levar formação, levar base para que a gente consiga, assim, formar agentes da transformação, né? Meu objetivo não é sozinho fazer as transformações, levar a consciência para as pessoas. Meu objetivo é formar pessoas que vão levar essas ferramentas adiante, que vão ajudar a expandir a consciência de outras pessoas, transformar diversas vidas. Então, minha missão é ser um multiplicador. Eu estou aqui para isso. Então, por isso, hoje a gente vai trabalhar esse workshop para formar uma base aí para vocês terem ferramentas para ajudar nesse processo de transformação de outras pessoas. A minha jornada como terapeuta, como eu já falei, comecei cedo buscando essas questões de conexão com a espiritualidade, mas como terapeuta eu comecei mesmo pelo Reiki, que é a porta de entrada para a maioria das pessoas, né? Tipo, grande parte dos terapeutas começa a jornada de terapia pelo Reiki, que é uma terapia muito simples, muito acessível e muito eficiente. E uma coisa que eu sempre tive, aquela coisa que muita gente fala, né? Minha mão sempre foi muito quente. Então, sempre a gente ouve aí no popular que quem tem a mão quente tem o dom da cura, tem mão de cura. Então, as minhas mãos são muito quentes e isso foi uma das coisas que me levou a buscar o reiki. Porque se a minha mão tem essa temperatura, as pessoas dizem que mão quente está conectada com dons de cura, não tem opção melhor para aplicar esse dom do que o reiki, que é pela imposição das mãos. Então, eu comecei ali, e aí do reiki eu fui expandindo um pouco mais esse leque, entendendo que tinha outras técnicas que poderiam contribuir também com a aplicação do reiki. A primeira delas que eu fui buscar foi a radiestesia, e aí a radiestesia eu comecei com o curso da Mari Tortella, da radiestesia terapêutica,
que é um curso que forma muitos radiestesistas, né? A gente tem aí um grande volume de radiestesistas formados pela Mari, né? Então, em diversos outros cursos, a gente sempre vai encontrando outros radiestesistas formados pela Mari, então a gente percebe que realmente é um curso que forma muita gente. Depois do curso da Mari, eu entrei para a Escola da Hiperconsciência, na Palmoana, fiz o curso dos Hiperdragões, que é o que forma para trabalhar com a técnica da hiperconsciência, que hoje é a técnica que eu mais utilizo em atendimento. Depois eu fiz a mesa do Hiperaca, que é uma mesa multidimensional muito bacana também, trabalha com os arcturianos, trouxe muita força para a egrégora, né? Acrescentou muito na minha egrégora de trabalho. Então, a integração com a egrégora do Hiperaca foi muito forte também para mim, tanto do Hiperdragões quanto do Hiperaca, né? A escola Hiperconsciência agregou bastante na egrégora de trabalho. Depois eu fiz o curso do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional do Clarindo Melquisedeque. Apesar do curso ser do Clarindo, eu fiz a formação com a Kati Risk. Muita gente conhece a Kati Risk. Quem não conhece, aconselho que procure. É uma terapeuta muito incrível e ela tem vários cursos. E a didática dela para passar o curso é muito boa e a energia da egrégora que trabalha com ela também é muito legal. Então ajuda muito no processo de formação. E mais recentemente, na verdade o curso está em andamento. Eu estou aí atuando na formação de apometria estelar com Uriel Kumara, que é uma abordagem um pouco diferente de apometria, uma profundidade um pouco maior, uma conexão maior com os seres extraterra, né? Então a gente trabalha muito com as confederações e aí é uma coisa que está sendo um pedido da minha egrégora entrar nesse trabalho, então estou nessa formação agora. A partir do ano que vem também estarei aplicando essa técnica, por enquanto, só estudando. Mas essa é a jornada, né? As principais técnicas que eu fui buscando. Eu iniciei ali com o Reiki, que é uma técnica de imposição de mão, emissão de energia. Depois fui para a radiestesia, que é uma técnica que a gente vai trabalhar com ferramentas, né? A gente trabalha com gráficos, trabalha com pêndulo, a gente faz questões aí de análise e correção energética. Passei para a hiperconsciência, que tem uma outra visão, né? A gente vai viajar pelas linhas do tempo, a gente vai navegar pela multi, pelos multiversos, né? Pela multiplicidade de linhas de tempo. Então, são coisas muito diversas, muito amplas. Aí entrei no Hiperaca, uma conexão muito forte com os arcturianos, que são entidades muito presentes também aqui no nosso trabalho. Aprofundei o laço com os arcturianos através do SACME, e agora vou expandindo um pouquinho a minha conexão com o comando Ashtar e com todos os outros comandos conectados com a Federação e Confederação, para a gente poder trabalhar com a apometria estelar. Bom, então só trazendo um pouquinho do meu histórico, né, só para explicar as minhas bases, né, para vocês entenderem as coisas que eu falo aqui um pouquinho fora do que a gente vê na maioria dos cursos de anestesia, mas é porque eu tenho alguns outros cursos aí de embasamento e toda a pesquisa que eu fiz que me trouxeram essa bagagem para compartilhar com vocês. Legal? E o que me fez trazer esse workshop de radiestesia? Eu trouxe o workshop de radiestesia para apresentar para vocês a radiestesia unificada. E de onde vem a radiestesia unificada? Nasceu da minha bagagem, com tudo isso que eu vim coletando de informação e todos esses cursos, todas essas formações e todas as terapias pelas quais eu já passei, né? Como um buscador, eu estou sempre passando por diversos tipos de atendimento para conhecer mais sobre mim, sobre a minha egrégora e sobre as ferramentas que estão disponíveis. E ali eu senti, né? Tem umas lacunas na maioria dos cursos de radiestesia. Eu já falei bastante sobre isso em lives. A maioria dos cursos de radiestesia não forma a gente para entender a espiritualidade. Então, a gente faz o curso de radiestesia e vai iniciar um atendimento, aí aparece um problema no campo espiritual e a gente vai fazer o tratamento seguindo ali o texto, né? Seguindo o livro que a gente aprendeu ali no curso, né? Seguindo a metodologia ensinada, e não fala nada sobre como se proteger, não fala nada sobre como funcionam essas questões de ataques espirituais, de maldição, de magia, e a gente vai mexer com aquilo sem ter exatamente um amparo, né? Sem ter uma preparação adequada,
e muitas vezes respinga, né? Muitas vezes a gente sofre aí um contra-ataque, né? A gente sofre alguma consequência, né? A gente passa a ser atacado pelas entidades que estavam ali atuando no cliente que a gente vai tentar ajudar. Então, percebendo tudo isso e sentindo na pele, porque eu sofri muito ataque no começo do trabalho com a radiestesia, mesmo tendo uma bagagem de proteção energética antes, no curso de radiestesia eu tinha recebido as orientações, não tinha ainda um protocolo desenvolvido, sofri sim ataque. Precisei de ajuda até do grupo, né? No curso eu fui da turma Sodalita, e quem era lá da turma Sodalita sabe que uma ou duas vezes aí eu precisei pedir socorro lá dentro do grupo, porque eu estava sob ataque e eu não conseguia me tratar. O ataque era tão forte que eu não tinha condições de me tratar. Eu não conseguia fazer nada. Então, eu entrei lá no grupo e pedi, ó, alguém faz uma limpeza para mim, porque eu não estou conseguindo fazer nada. Então, a gente precisa, sim, além de ter os protocolos de proteção, de limpeza, saber se cuidar, a gente precisa de uma rede de apoio. A gente precisa ter um grupo que nos apoie, que nos auxilie nos momentos de necessidade. Então, isso também é uma das coisas que a gente vai trabalhar dentro da radiestesia unificada. Então, na radiestesia unificada, o que a gente vai ter? Né? Além de toda aquela base de radiestesia, um curso completo de radiestesia clássica. Então, a gente vai trabalhar com análise com pêndulo, a gente vai trabalhar com gráficos para fazer os tratamentos. A radiestesia, como ela é na sua essência, sem intervencionistas, uma radiestesia clássica, como é nos modelos do curso da Mari Tortello, né? Uma radiestesia baseada naquilo que tem mais sólido na radiestesia clássica. E aí a gente vai também aprofundar a parte de energia, a parte de espiritualidade. Quem sou eu energeticamente? Qual é a minha constituição? O que tem além dessa parte física aqui que a gente toca, né? O que tem por em volta de tudo isso? Por baixo, por cima, em todo o entorno. Quem sou eu exatamente? Quem já viu as minhas lives no canal do YouTube, eu falo muito que nós operamos um robô biológico, né? Então, eu não sou isso que está aqui fisicamente, né? O que eu sou é maior e estou operando esse robô biológico para interagir com esse ambiente tridimensional que a gente está imerso. Então, a gente tem aí todas essas visões para compartilhar dentro do curso, expandir o entendimento e saber que essa matéria que está aqui não é tudo o que nós somos. Nós somos muito mais, nós somos muito maiores, nós somos muito mais poderosos do que essa matéria que está aqui, e a gente precisa entender toda essa força para a gente saber como utilizar tudo isso para trabalhar terapeuticamente. Tá certo? Então, essa foi só a minha introdução, para vocês saberem quem sou eu e o que é a radiestesia unificada, que é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. Mas agora a gente vai começar realmente o nosso workshop. Antes de começar a falar sobre a radiestesia em si, vou abrir aqui um momento para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre a radiestesia, sobre a minha jornada, sobre a radiestesia unificada. Lá no final a gente vai falar mais um pouquinho sobre radiestesia unificada, mas se alguém quiser comentar alguma coisa agora, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, só levantar a mão e a gente já abre o espaço. Se não houverem perguntas, a gente vai dar sequência aqui, conversando um pouquinho. Tomar uma aguinha enquanto vocês vêm aí, se vão querer perguntar algo. Certo? Podemos seguir? Então vamos adiante. A gente vai falar um pouquinho sobre a radiestesia e a radiônica. A gente fala sempre radiestesia, mas a radiestesia sozinha não trata nada. Então a gente sempre vai estar trabalhando com radiestesia e radiônica. Mas a gente fala só radiestesia para simplificar. Então, o curso de radiestesia unificada é um curso de radiestesia e radiônica unificada. Mas a gente usa só o radiestesia para facilitar, para simplificar, tá bom? Ambas as técnicas estão ligadas com o conceito de energia. Então, a gente precisa dar uma visitada nesse ponto para embasar o que é energia. Então, a energia vem lá do grego, né? Tem uma palavra grega que
trazendo para os nossos caracteres latinos, é energia, né? Que significa força em ação ou força em movimento. Então, energia é uma força que está se movimentando. Ela possui movimento. Não é estática. Não é algo parado. Ela vibra, ela interage. Tá bom? A energia é a base de tudo. Absolutamente tudo que constitui o nosso universo é energia. Algum tipo de energia tem tipos diferentes e frequências diferentes e níveis de densidade diferentes. E que isso significa? O sinal de rádio é energia. Esse copo é energia. O copo não parece que está na minha frente. Esse copo é energia. Eu sou energia. Meu óculos é energia. O que diferencia o sinal de rádio do meu corpo? A densidade. O meu corpo está numa faixa de frequência e de densidade que molda a energia de uma forma que a gente consegue visualizar, tocar, sentir. Ela está física. A onda de rádio está numa faixa de frequência e de nível de densidade que para a gente é imperceptível. Mas para um aparelho que foi adaptado, foi desenvolvido para ler essa faixa de frequência, ela é física como o nosso corpo é para a gente. Né? O aparelho que capta a onda de rádio naquela frequência consegue entender aquele impulso, toda aquela informação que vem e decodificar, que é o que o nosso olho faz quando vê a nossa matéria, né? Ele decodifica a informação daquela matéria. Tá bom? Essa parte do que é energia. Ficou tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? A gente vai assim bem devagar. Quem tiver qualquer dúvida pode ir perguntando, só levantar a mão aí, eu abro o microfone e a gente vai conversando. A ideia é a gente não correr para todo mundo conseguir acompanhar bem e ter um bom entendimento do que a gente está falando aqui. Lá no curso a gente vai aprofundar muito mais essa questão, mas hoje a ideia é trazer base para a gente conseguir entender os protocolos que vão ser feitos. Tá bom? Então vamos seguindo. Se a gente pegar qualquer objeto para observar, colocar ele num microscópio eletrônico daqueles bem poderosos, a gente vai começar a abrir a visão do que compõe aquele objeto. Então, se a gente pegar uma célula da minha pele, uma célula da pele e colocar no microscópio, a gente vai abrir essa célula, a gente vai ver a constituição dela, né, todas as organelas, tudo que compõe, e a gente vai entrando no detalhe de uma organela dessas, a gente vai ver a composição química, abrir os elementos, a gente vai ver os átomos que estão ali dentro. Abrindo o átomo, a gente vai vendo as partículas subatômicas, até que em algum momento a gente vai encontrar a menor das partículas, que é o bóson de Higgs, que é o cara que liga todo mundo. E que se a gente for analisar a constituição dele, a gente vai ver energia, simplesmente cordas que se movimentam. Pura energia. Então, no fundo, qualquer pedacinho da constituição de qualquer objeto do nosso universo é energia. A gente é composto por muita energia combinada dentro de um campo energético concentrada, assumindo formas e especialidades diferentes para permitir que esse nosso robô biológico funcione. Mas nós somos só energia. Pela própria definição, a gente já viu que energia é uma força em movimento. Então, a energia está sempre em ação. Ela tem movimento e tudo que está se movimentando está interagindo. Então, toda a energia que a gente tem interage com toda a energia que está em volta. Por isso, né, a gente consegue fazer leitura de campo energético, porque a energia está se movimentando e interagindo, ela troca o tempo todo. Esse campo movimenta os elétrons, né, movimenta todas as nossas partículas e a gente consegue captar essas variações. Está fazendo sentido? Que é a base da base da base, a gente conseguir começar a entender. Aí, nesse contexto, vai surgir, então, a radiestesia. Se eu tenho a energia se movimentando,
tudo é composto de energia, eu posso, de alguma forma, ler essa energia, extrair as informações que estão ali dentro. Eu posso conversar com essa energia. E essa conversa a gente faz através da medição de energia. E a palavra radiestesia é justamente isso. Vem lá do latim radius, que é o raio, né, a energia, e do grego estesis, que é a sensação, é o perceber, o ler. Então a gente tem aí uma palavra composta de latim e grego para dizer medir energia, sentir a energia. E é isso que a radiestesia faz. A radiestesia simplesmente lê energia, mede, sente as variações. E como é que ela faz isso? A gente faz isso de diversas formas, utilizando instrumentos radiestésicos. Lá nos primórdios, né, quando tudo começou, o povo usava varetinhas. Né? Usava aquelas varetinhas para localizar minério, para localizar água. Então, quando chegava no ponto onde tinha o minério que estava sendo buscado, a vareta apontava para baixo. Isso já era radiestesia e era feita milênios atrás. Essas tecnologias foram evoluindo, os instrumentos foram sendo aperfeiçoados e hoje a gente trabalha basicamente com pêndulo, né? A ferramenta principal hoje para a radiestesia é o pêndulo. E além do pêndulo, a gente tem aí outras opções, né? Tem varetas também que se utilizam, que são dual rods, né? São duas varetas que a gente pode utilizar e elas oscilam de acordo com a energia que está sendo buscada. E tem outras ferramentas que são mais específicas, né? Tem até equipamentos eletrônicos utilizados, mas basicamente a radiestesia é medir a vibração energética, né? Medir a energia que está circulando dentro de um ambiente, em um objeto, uma pessoa. Né? Então a gente vai fazer essa aferição energética, pesquisar as informações que a gente está buscando, tá bom? Sobre essa parte básica do que é radiestesia, está tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês podem falar também, tá, gente? Não precisa ser pergunta, pode fazer um comentário, adicionar alguma informação que você acha relevante. Isso é um espaço para troca. Fiquem à vontade. Então, se a radiestesia faz só análise, como é que a gente faz, então, para corrigir o que está incorreto ou para interagir e modificar os padrões dessas energias? Aí entra a radiônica. A radiônica ela é uma técnica de emissão de padrões energéticos. Então, o princípio da radiônica é emitir um padrão saudável em direção a um objeto de estudo para que esse objeto equilibre as suas energias, carregue o padrão original, o padrão saudável, né? Restaurar o seu equilíbrio. Então, a radiônica ela vai emitir a onda na forma saudável, na forma ideal, para que aquele objeto de estudo possa incorporar esse padrão aos poucos. O meio principal de trabalho com a radiônica é utilizando gráficos. E os gráficos trabalhar com formas geométricas. Essas formas não são formas aleatórias, são formas baseadas em uma área de estudo bem aprofundada, chamada geometria sagrada. A geometria sagrada tem aí diversas bases de estudo, tem muitas formas já conhecidas, tem muitos padrões que podem ser aplicados para a geração de novas formas. Então, não existe um catálogo das formas de geometria sagrada. Existem cálculos, existem formatos, existem ângulos específicos que são combinados para formar a geometria que traz a informação necessária. Né? Então, geometria sagrada é uma forma de codificar informações, uma forma de codificar padrões que podem ser emitidos, que vibram, que pulsam. Né? São padrões, de certa forma, vivos. Eles estão o tempo todo interagindo, emitindo aquela energia. Então, com base nisso, a gente consegue utilizar gráficos que emitem esses padrões de energia.
E a base da radiônica começou com esses gráficos da geometria sagrada. A gente tem aí diversos gráficos. E também tem uma linha puxando aí para os estudos de Kabbalah, que a gente vai utilizar muito da magia hebraica. Então, tem muitos símbolos hebraicos também em gráficos radiestésicos. A gente vai ver diversos gráficos que carregam esses símbolos. Por exemplo, vou trazer para vocês aqui um que carrega muitos símbolos. Ele esconde, né? Eu vou ver se eu consigo. Acho que eu tenho que parar de compartilhar para ele parar de esconder. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Depois eu volto para o compartilhamento. Eu não consigo nem parar de compartilhar. Enfim, Top share. Pronto. Aqui vocês conseguem ver um gráfico radiestésico. Esse é um gráfico de proteção chamado escudo mágico. E ele tem aí uma série de letras, né? Então, ele se baseia em símbolos cabalísticos, em toda uma estrutura de magia hebraica aqui dentro. E essa estrutura é que garante a eficiência do trabalho de proteção que esse gráfico se propõe a fazer. Tá bom? Então, a gente vai ter aí diversos gráficos que trabalham dessa forma. Tem que voltar lá para a página que está. A gente tem aí diversos gráficos que trabalham com essas estruturas. Então, tanto geometria sagrada, aqui dentro do Escudo Mágico ele também contém algumas formas da geometria sagrada, né? Tem o pentagrama ali no meio, tem os círculos duplos, tem o losango. Então, tudo isso faz parte da constituição da geometria sagrada. Mas ele tem toda a estrutura também da magia hebraica para trazer essa força. Então, os gráficos de radiônica, um minutinho, senão eu vou romper o áudio aqui, porque eu achei que a gente tem dentro dos gráficos de radiônica muitas formas geométricas, a gente tem geometria sagrada, a gente tem magia hebraica, mas a gente também tem muita forma que é desconhecida a sua origem. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que a gente está usando, com o que a gente está consumindo na hora de fazer um trabalho com a radiônica. Então, estudar os gráficos, conhecer a origem deles, saber o que, que o gráfico faz exatamente, quais são os símbolos que estão ali, é extremamente importante. Né? Então, hoje a gente vai trabalhar aqui no protocolo com alguns gráficos que eu conheço bem o sentido, o que eles fazem, quais são os significados na maioria, e a gente tem segurança para trabalhar com eles. Mas é importante, sempre que você for trabalhar com um gráfico, entender o que, que ele está fazendo, saber qual é a energia que ele está movimentando. Tá bom? Até aqui. Alguma dúvida? Não? Como vocês não têm dúvida, está indo bem mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que ia ter mais conversa. Então, talvez a gente consiga resolver o nosso workshop todo pela manhã. Se vocês acharem que tudo bem a gente estender um pouquinho, a gente nem precisa voltar à tarde. A gente estica aí direto até meio-dia, um pouquinho, quase uma, e faz o workshop inteiro de uma vez só. Eu vou finalizar o que seria a primeira parte, aí, que seria a parte de almoço, aí a gente abre para conversar um pouquinho e a gente alinha se vocês querem seguir direto para finalizar, ou se vocês preferem realmente fazer a pausa e voltar mais tarde para a gente finalizar, tá bom? É que essa parte inicial realmente é bem simplesinha, acho que a maioria das pessoas já tem essa base, então não gera dúvida para a gente discutir. Mas vamos dar sequência. Ao longo desse nosso workshop, a gente vai trabalhar com três protocolos. Então, o primeiro protocolo que a gente vai ver, que está aqui logo na sequência, é um protocolo de manifestação, né? É um protocolo de materialização de dinheiro.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ajudar, né, auxiliar o universo a trazer dinheiro para a gente. Eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta. Então, a gente já começa com algo que agrada a todo mundo. Eu, pelo menos, amo dinheiro. Então, se todo mundo gosta de dinheiro, a gente vai trabalhar um protocolo que traz essa força para o nosso lado. Mas não é assim trazer abstratamente, a gente vai tentar direcionar o que a gente quer, né? Então, a gente vai trabalhar um protocolo nesse sentido. Vamos falar um pouquinho sobre protocolos. Então, um dos tipos de tratamento que a radiestesia permite é materialização. O que é materialização? É trazer do campo da ideia para o físico, né? Eu quero materializar um objetivo. Meu sonho é ter uma casa na beira do mar. Ele é um sonho, ele é uma ideia. Eu posso trabalhar um tratamento radiestésico para transformar isso em algo material, né? Trazer materialidade para esse meu sonho. Então, eu faço um tratamento focado em materializar a minha casa na beira do mar. Então, materialização é trabalhar as energias para que a gente consiga, com o tratamento, favorecer uma compra de um bem, uma venda, a manifestação de algo que é só uma ideia. Também serve, por exemplo, para uma prova de concurso público, né? Vou fazer um concurso. Durante a minha preparação, já faço um tratamento de radiestesia para materializar a aprovação daquele concurso. Então, se a gente faz o tratamento durante a preparação, a gente já vai movimentando as energias para que o nosso estudo flua também de uma forma melhor, para conseguir materializar esse sonho, né, esse desejo de ser aprovado. Então, provas, concursos, questões judiciais, né, tem um processo judicial em curso, tratamento para acelerar o resultado, né, para trazer um parecer mais favorável possível. Também é um trabalho de materialização. Então, a gente tem aí diversas opções. E hoje, a gente vai fazer um protocolo para materializar dinheiro inesperado. Porque o salário todo mundo sabe que vai receber. 13º todo mundo sabe que vem. Mas todo dinheiro é bem-vindo. E às vezes vem dinheiro de lugar que a gente nem está imaginando. Alguém que pegou um dinheiro emprestado 10 anos atrás, nunca tocou no assunto, mas se essa pessoa viesse devolver esse dinheiro agora, seria muito bom, né? Se a gente ganha um prêmio em algum concurso, excelente. Então, a gente vai trabalhar para movimentar as energias para favorecer esse tipo de chegada de dinheiro, algo que a gente já não está contando que vai acontecer. De repente, entrei com um processo trabalhista na justiça anos atrás, nem estou acompanhando mais esse processo, porque ele está demorando muito, e pode ser que chegue a sentença favorável e o pagamento aconteça. Então, a gente vai trabalhar para esse tipo de coisa chegar para a gente. Dinheiro que eu nem estou esperando que apareça. O que a gente precisa para fazer isso? E aí eu vou mandar todo esse material, né? Todo esse material, não. Os gráficos eu vou mandar lá no nosso grupo, tá? Então, os gráficos vocês ainda não têm aí, mas eu vou mandar lá no grupo. E a gente vai só pegar o conteúdo, né? Como fazer. Então, a gente vai precisar de um gráfico prosperador, que é um gráfico que tem essa função de trazer energia de dinheiro, de movimentar, de materializar. Então, tudo que está relacionado com dinheiro, com materialidade, um objetivo de ganho físico de dinheiro, de posse, enfim, tudo que é materialização de resultados, o prosperador vai ajudar. Ele tem uma forma de aceleração, né? Trazer movimento e as coisas acontecerem mais rápido. A gente vai precisar de uma nota de algum valor, né? O ideal é utilizar o maior valor que você tiver disponível. Então, hoje a maior nota que eu tenho é R$ 10, a gente põe R$ 10 lá. Mas ao longo do tempo, você pode ir somando outras notas nesse tratamento ou trocar, e a energia vai continuar ali fluindo. O importante é que tenha energia de dinheiro e você não pode, de forma alguma, colocar energia de escassez nesse trabalho. Então, assim, é o dinheiro do maior valor que você tem e é confiando que aquilo ali vai atrair o dinheiro do universo para você. Positividade. A gente precisa movimentar a energia e o impulso inicial para a energia ser movimentada vem da gente.
Então, na hora de montar o tratamento, é pensar positivamente, focar no resultado, montar já acreditando que o resultado está materializado ali. Montou o tratamento, já materializou. Aí você vai impulsionar com uma energia positiva. Material opcional: 2 pedacinhos de papel, lápis, um gráfico decágono duplo e uma bússola. A gente já vai conversar sobre o material opcional. Legal? Bem simplesinho. Então, esse protocolo ele pode ser feito só com uma nota sobre o gráfico e vai funcionar para atrair dinheiro. Mas assim a gente não está dando uma orientação muito clara para o universo. A gente simplesmente está dizendo para o universo: acelera a chegada do dinheiro para mim. É um comando bem genérico, bem aberto, mas funciona. Pode ser que demore um pouco mais para funcionar, mas funciona. Paula mandou uma pergunta no chat. Paula perguntando: quando estamos muito travados, esse pensamento que vai dar certo não ecoa em nós. Aí não adianta fazer o tratamento. Aí você pede para uma outra pessoa fazer para você. Porque se você não vai colocar o impulso inicial de energia ali, o resultado não vai chegar. A gente já está negando o resultado no início. Isso a gente vai falar mais profundamente durante o curso. A gente precisa impulsionar a energia do tratamento. O impulso inicial de energia para o movimento do gráfico vem de dentro da gente, na hora de montar. Se o impulso que você dá já é negando o resultado, a energia que você colocou ali é insuficiente para dar impulso. Pode ser que funcione? Pode, mas vai demorar uma eternidade. Porque o impulso inicial foi bem baixo. Tá? Mas aí é uma questão de ir trabalhando essa questão de confiar no trabalho do gráfico. Confia, acredita. Você quer trabalhar com a energia, você precisa acreditar que aquela energia funciona. O impulso inicial tem que ser positivo. Tá bom? Então vamos lá. O ideal para a gente fazer um tratamento, qualquer tratamento com a radiestesia, é trabalhar um comando específico para a situação. A gente fazer uma pesquisa, aprofundar. Então, para o nosso protocolo de materialização, o ideal também é a gente trabalhar com o testemunho. O que, que é um testemunho? Um testemunho é algo que identifica a energia da pessoa que vai estar associada com aquele trabalho. Então, basicamente, a gente tem testemunho natural ou testemunho artificial. Testemunho natural é o melhor tipo de testemunho, porque ele é natural, ele tem realmente a energia da pessoa, mas é um pouco difícil de a gente manipular. Por quê? Porque um testemunho natural é um pedaço do corpo da pessoa. É um pedaço de unha, é uma mecha de cabelo, são algumas gotas de sangue. Então, a gente está falando aí de tirar material genético da pessoa e colocar em cima do gráfico do tratamento. Tem algumas implicações, né? A gente precisa estar perto da pessoa, a pessoa vai ter que cortar uma mecha do cabelo ou tirar uma gota de sangue. É um pouco mais complexo, né? Fora que também não é muito agradável manipular sangue, manipular unha, manipular mecha de cabelo. Então, eu não trabalho com testemunho natural. Eu acho que a maioria das pessoas não trabalha com testemunho natural. Eu não uso testemunho natural nem para mim. Para os meus tratamentos, eu não uso meu cabelo, não corto meu cabelo para fazer tratamento. Tem gente que faz, mas eu não faço. Então, eu acho muito mais prático a gente trabalhar com testemunho artificial. O que é o testemunho artificial? Coisa mais fácil do mundo. Um pedacinho de papel, nome completo, data de nascimento. Por que nome completo e data de nascimento? O nome completo é uma palavra, é uma combinação de palavras, né? Um vínculo energético com a sua essência. Quando você ouve o seu nome completo, te chama. Então, falar o nome completo cria uma conexão. E a data de nascimento é para tirar qualquer possibilidade aí de duas pessoas com o mesmo nome exato terem a mesma data de nascimento. É muito difícil. Então, a gente consegue individualizar. Se é uma pessoa que tem um nome muito estranho, muito diferente, muito fora do padrão,
que não vai ter homônimo em lugar nenhum, só o nome completo é um testemunho suficiente. Não precisa de data de nascimento. Mas for uma pessoa como eu nunca participei de nenhum curso, de nenhum lugar que eu fui que não tivesse pelo menos outro Rafael. E a chance de ter mais de um Rafael Oliveira é enorme. Na empresa que eu trabalho hoje, eu tenho 9 Rafael Oliveira. O meu e-mail é Rafael Oliveira 9, que são 9 Rafael Oliveira dentro da mesma empresa. Então a gente tem aí a data de nascimento para quebrar essa situação dos homônimos. Tá bom? Então, testemunho artificial. E o ideal no tratamento é a gente também direcionar o nosso objetivo, trazer foco, trazer especificidade para aquilo que a gente vai realizar. E como é que a gente dá especificidade para a ação do gráfico? Um comando. E o que é um comando? É um testemunho da ação. A gente vai pegar um pedaço de papel e escrever qual é a ação que a gente quer que aquele gráfico realize. Um comando vai ser uma frase. A ideia é que seja uma frase de ação, né? Precisa implicar em uma ação, tem que ser simples e tem que ser direto. Então, um comando bem eficiente, atrair dinheiro inesperado. Com esse comando, eu estou dizendo o que eu quero que aquele gráfico faça. Eu quero que ele atraia para mim, para aquela pessoa que está identificada pelo testemunho, dinheiro inesperado, dinheiro que essa pessoa não está esperando que chegue. E o dinheiro que ela está esperando que chegue, vai chegar, né? Não tem necessidade de atrair, tá bom? Tá tudo fluindo bem. Ninguém com dúvida. Então, nosso protocolo para materialização. Nosso primeiro passo, a gente vai montar o testemunho. Quem não quiser utilizar o testemunho em comando não precisa fazer essa primeira etapa, parte direto para a montagem do protocolo em si. Como é que eu monto o testemunho? Pego um pedaço de papel, pode ser um pedaço pequeno, escrevo nome completo, a data de nascimento, e aí eu deixo esse papel no centro de um gráfico decágono duplo por cerca de 30 minutos. Aí, vou mostrar para vocês o gráfico decágono duplo. Apesar que tem foto dele mais para frente. Não vou conseguir mostrar. Então, vou continuar aqui. Depois eu mostro para vocês a imagem. Finalizou a montagem do testemunho no decágono duplo. Legal. Um testemunho validado no decágono fica ativo, né? Ele continua vinculado com a energia daquela pessoa, ele continua representando a energia daquela pessoa por até 72 horas. Então, você validou o testemunho em cima do decágono, tirou ele de qualquer gráfico, por até 72 horas ele continua emanando a energia da pessoa. Se você colocar ele sobre um gráfico para trabalhar, como a gente vai fazer com o protocolo, ele continua representando a energia daquela pessoa enquanto ele estiver em cima daquele gráfico, mesmo que passe das 72 horas. O mesmo vale para o comando. A gente vai escrever no pedaço de papel o comando, aquilo que a gente quer. Então, pode ser receber dinheiro inesperado, receber um valor específico até uma data específica. Então, a gente está dando um comando bem claro. Eu quero tanto dinheiro para mim até uma data específica. O universo se vira para fazer isso acontecer. Eu quero, eu preciso desse dinheiro ali para mim. Então, manda esse dinheiro até essa data. É algo bem simples, bem claro, bem direto. E a gente está passando o comando. Coloca esse papel lá no decágono duplo também por cerca de 30 minutos. Como a gente não está trabalhando com pêndulo para fazer medição, eu estou com um tempo padrão, 30 minutos. O ideal, quando a gente vai fazer um trabalho, é sempre pendular qual é o tempo necessário para esse tratamento acontecer. Mas aqui a gente não está fazendo trabalho específico de medição. A gente vai seguir um protocolo. Essa é a questão do protocolo. Ele não é específico. Ele é uma coisa que foi genérica, é um padrão, né? Um processo que já foi testado, repetido várias vezes,
e ele tem uma forma padrão de acontecer, e a gente segue aqueles passos. Tá bom? Então vamos ver aqui o nosso próximo passo, que é a montagem desses dois, do testemunho e do comando. Então o decágono duplo é esse gráfico aqui que tem esses dois aros, né? Então, eles são dois decágonos, e aí no centro a gente coloca um pedaço de papel. O papel pode ser bem menor do que esse que está aí na imagem, né? Só o suficiente para caber o nome completo da pessoa e a data de nascimento, e o outro com o comando. Deixou ali uns minutinhos, validou o testemunho, já está tudo pronto para a gente dar sequência. A gente vai, então, montar realmente o nosso protocolo. E aí, nosso protocolo é muito simples. A gente pega um gráfico prosperador, coloca esse gráfico sobre uma mesa para facilitar o trabalho. No centro do gráfico, a gente vai colocar uma nota, o maior valor que a gente tiver disponível naquele momento. Pode ser trocada essa nota depois ou pode ser adicionadas mais notas. O importante é que tenha uma cédula ali carregando o valor em dinheiro para trazer essa energia de dinheiro, identificação do dinheiro. Então, o protocolo vai trabalhar sobre a energia do dinheiro. E aí a gente coloca também o nosso comando junto e o testemunho. Tá? Então, o testemunho fica em cima da nota, o comando embaixo, deixa tudo isso junto no nosso protocolo. E ele está aqui montado. Nós temos aí o nosso protocolo de materialização montadinho, trazendo a energia do dinheiro, que está representado aqui por uma nota de R$ 100, para o fulano de tal, e o comando é receber dinheiro inesperado. Com esse protocolo ativo, o dinheiro vai se movimentar. O que a pessoa precisa fazer para que isso aconteça? Não é montar o protocolo e ficar deitado assistindo TV esperando que algo aconteça. Tem que estar movimentando a vida, tem que estar fazendo as coisas girarem. Esse é o gráfico prosperador. É que ele está coberto aqui pelo dinheiro. Deixa eu trazer uma imagem boa dele. Vou tirar com vocês uma imagem melhor dele. Esse aqui é o gráfico prosperador. Sem nada por cima dele, ele fica assim. Então, ele tem aqui uma pirâmide, né? Tem toda uma energia associada, e essas setas indicando o movimento para trazer essa força, para trazer a ação. Bom, tá aqui para o compartilhamento da apresentação. Ainda apanha um pouquinho do zoom. E aí o nosso tratamento fica pronto para si. Esses gráficos todos que eu estou colocando aqui, eu vou jogar lá no nosso grupo, no grupo da Radiestesia Unificada lá. Tá? Vai ficar lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou habilitar agora os microfones para quem quiser falar algo, perguntar algo. Porque o nosso primeiro protocolo era esse. Aqui a gente termina o conteúdo que estava programado para nossa manhã, permitindo que vocês desativem o mudo. Quem quiser falar alguma coisa, perguntar algo, fica à vontade.
Rafael, a Oi, Paula. data, bom dia, a data que colocamos acaba por ser a data que consideramos o fim do tratamento para, digamos, para essa materialização. Se você tem uma data, né, se você tem um objetivo, você especifica qual é a data que você quer como alvo. Não necessariamente o tratamento vai finalizar naquela data, pode ser que aconteça antes a manifestação, mas você estabelece a data. Quando que a gente vai desmontar esse tratamento do protocolo? Quando você atingir o seu objetivo. O dinheiro chegou, aí você desmonta. E fica montado até essa materialização ser alcançada. Fica montado até materializar. Ok, eu não conhecia este gráfico. É a primeira É, vez que ele estou. esse é um gráfico de movimentação, né? Um gráfico Ok, para movimentar energia de prosperidade. ok. Tem uma alternativa também que é utilizar o turbilhão prosperador, que também é muito parecido. Mas turbilhão com o prosperador lá dentro, não é? Isso, isso. Que Ok, aí o turbilhão com o prosperador ele é muito parecido, né? Ele só tem um turbilhão em volta, que ele, em teoria, acelera um pouquinho mais. Mas o prosperador ok. é bem eficiente. Por si só já é eficaz. Ok, É, ele assim já é bem eficaz. ok. Alguém tem alguma pergunta sobre o processo para fazer esse protocolo? Algum comentário? Tem mais algumas orientações aqui depois. Raquel, diga, Raquel. Oi, bom dia, Rafael. Bom dia Bom a dia. todos. Só para agregar, um pouco mais de um mês, eu fiz eu montei um gráfico turbilhão para dinheiro inesperado e dias depois foi muito interessante, nem imaginava. Sabe esses que vem aviso de repente ter dinheiro em algum banco, essas coisas Uhum. aí de governo. Uhum. Nunca olhei, nunca olhei. Aí um dia meu marido assim, e ele também, pelo menos para mim, ele nunca tinha olhado. Aí ele assim, olha só, aqui tá dizendo que tu tem dinheiro para receber. Mas como assim? E É, aí eu fui ver, e não é que tinha mesmo, ainda não dinheiro recebi, inesperado. tá? Tá montado, fui lá no banco para ver isso aí, tá em análise. Mas estou na espera. Então tá lá, É, tá disponível. Só é falta eles inesperado. liberarem. É, Mas você usou o turbilhão ou o turbilhão com o prosperador? o turbilhão, o Turbilhão. prosperador, em algum momento talvez eu tenha já visto, mas assim, não vi. Eu tenho o curso da Mari Portela Uhum. e não lembro de ter visto esse gráfico. Uhum. Ela usa mais o turbilhão, né? Mas o Mas protocolo funcionou. funciona tão bem com o turbilhão quanto com o turbilhão prosperador. Ou com só o prosperador, né? São três opções de gráfico. Porque qual é o princípio desses gráficos? Movimentar energia, né? Tanto o turbilhão quanto o Sim. turbilhão com o prosperador, quanto o prosperador, eles movimentam energia. O que que o prosperador tem de diferente? Ele é focado na energia financeira. Então, o Ah, tá. prosperador, ele é um gráfico que ele tem a energia dele vinculada com movimentação de bens, com energia de dinheiro. Então, é tudo que É tem bem valor específico. monetário, ele é bem específico. Ah, legal. Então, ele vai trabalhar muito com É, heranças, ele vai trabalhar com compra e venda de bens, ele vai trabalhar com dinheiro inesperado, trabalha com coisas que têm valor. eu vou adquirir esse. Aproveitando, eu vou te perguntar uma coisa.
Diga. Eu não tenho um lugar específico aqui em casa só para mim, tá? Então eu fico um tanto receosa, assim, o único lugar mais sossegado que eu posso fazer meus estudos e montar algum gráfico é no meu quarto, tá? Não Uhum, gosto, eu monto alguma coisa na sala daí, mas é muito pouco. Se é para mim ou algum membro da família, eu coloco até aqui na parede do meu quarto, que tem um corredor, e eu coloco ali. Mas eu não me sinto uhum, segura. Eu não me sinto segura, não, não está fluindo como eu gostaria. uhum. Ai, desculpa. E então eu fico nessa dúvida, assim, e eu vou ter que montar, vou ter que fazer alguma coisa para surgir esse espaço para mim, Uhum. que é uma coisa que eu almejo, eu preciso, eu quero É. ter um espaço para esse tipo de trabalho. Eu acho que é bem Uhum. importante, não? É importante. Até sobre onde deixar o gráfico, tá? Aqui o slide seguinte, né? O gráfico, depois de montado, ele precisa ficar num lugar em que tenha pouco movimento, né? Pouca troca de energia, porque a interação das energias vai interferir no que está sendo trabalhado ali no gráfico. Então, o ideal é ele ficar Pois num é. lugar mais separado. Mas se você não tem um lugar separado, uma estratégia boa é arrumar umas prateleiras elevadas. Se você conseguir colocar umas prateleiras próximas ao teto, para você colocar os gráficos nessa posição elevada, ele vai estar num lugar que Uhum. recebe um pouco de luz, vai estar num lugar que circula o ar, e é um lugar que as pessoas não mexem, porque está muito elevado. Então funciona bem. Sim, entendi. E aí não tem tanta interação energética, porque ele está numa posição lá de cima, né? Está mais tranquilo ali Aham. no cantinho dele, não vai ter essa movimentação toda. Então, assim, na pior das hipóteses, se possível, coloca umas prateleiras altas para colocar os gráficos no alto. Também Tá bom, funciona em cima então. de armário, em cima de alguma coisa que já tenha um Eu vou ambiente que seja colocando alto. onde dá, É, mas nem sempre é funciona bem. possível. Né? Tá bom, E muita obrigada, gente faz Rafa. também é colocar na parede, né? Usa fita É, adesiva para pois colar é, o testemunho, colar a nota lá na no gráfico parede e parece coloca na que parede. fica faltando alguma coisa que é a pirâmide. Eu gosto muito de colocar pirâmide, Ah, um cristal, uma coisa aí não assim, tem né? como. É, Na a não parede aí ser que não tem eu jeito. coloque fita em tudo, ele fica grudado, mas daí também É, mas a chance de é meio cair é muito estranho. grande. Pois é. Tá bom, obrigada, Rafael. Gratidão, Raquel. Eu que agradeço. Então é isso. Aí, depois de montar o tratamento, a gente precisa que ele fique agindo em algum lugar. E aí, esse lugar, para agir, ele precisa estar, assim, protegido contra a movimentação, contra a interação, para ninguém ficar colocando a mão mesmo no tratamento, né? Não mexer com essa energia. E a gente precisa que ele receba a luz e que circule ar. Então, ele não pode ficar numa gaveta fechada, não pode ficar dentro de um armário fechado. Ele precisa receber a circulação de energia, né? Tem que ter luz, porque a luz é a energia que vai fazer ele continuar emanando as ondas, e o ar para circular tudo, para dar movimento. Tá bom? Aí lá nos materiais opcionais eu falei sobre a bússola. Por que que eu falei sobre bússola? Porque é muito importante, pelo formato do campo magnético da Terra, que a gente alinhe o gráfico com o norte sempre que possível. Porque as forças magnéticas no nosso planeta, elas navegam nessa direção. Então, se você coloca o gráfico apontando para o norte, ele vai agir mais rápido, vai estar a favor das correntes energéticas do planeta. Então, se possível, pega uma bússola. O celular tem bússola, tá? Só pegar um aplicativo de bússola no celular e aí verifica para onde aponta o norte e, se for possível, deixa o gráfico com o topo dele, a parte de cima do gráfico, apontando para o norte. Então, no nosso caso aqui, a parte de cima é o topo da pirâmide, né? Como a gente sabe, aqui tem uma pirâmide com o topo da pirâmide aponta para o norte, e aí o gráfico fica norteado. Se ele não puder ficar norteado na posição que eu tenho para deixar, não tem como.
não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas o estado ótimo de funcionamento dele é apontando para o norte. Tá bom? E era isso que eu tinha para vocês pela manhã. Agora a gente faria a nossa pausa para o almoço. Mas como a gente foi rapidinho, porque ninguém tinha dúvida. O Davi fez uma pergunta aqui. Pode usar o próprio pêndulo perguntando para qual lado é o norte magnético? Pode. Dá um trabalhinho, mas pode. Se não tiver pêndulo. Então, como a gente foi bem rapidinho, eu queria perguntar para vocês. Querem tocar direto e a gente faz o workshop inteiro só pela manhã? E aí vocês ficam com a tarde toda livre? Ou querem fazer uma pausa mesmo? A gente pode fazer um intervalinho agora de 15 minutos e voltar, ou a gente pode interromper aqui e voltar depois do almoço. O que vocês preferem? Eu vou pedir para vocês usarem o levantar a mão para facilitar a vida. Quem acha que é melhor a gente tocar direto, levanta a mão para mim, por favor, que aí eu vou dar uma olhadinha aqui. E aí a gente já define. Aqui 3 mãos levantadas. Só uma agora. Muita gente mandando no chat também para continuar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer uma pausinha de 15 minutos, porque a garganta já está pedindo uma paradinha. Aí a gente faz um intervalo agora de 15 minutos, eu vou parar a gravação. Daqui a 15 minutos, às 10h30, não, às 10h40, vai, vamos dar 20 minutos. Às 10h40 a gente volta para continuar, e aí a gente passa os outros 2 protocolos, que são protocolos bem rapidinhos também. Aí a gente vai conversar bastante sobre eles, aí já é a parte mais de proteção, eu acho que vai ser bem legal. E aí a gente finaliza tudo pela manhã, e aí fica mais leve ainda para todo mundo, tá bom? Então, 10h40, estamos de volta. Vou interromper nossa gravação.